Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Vítor Hugo Monteiro e esta quinta-feira temos Daniel Oliveira, editor do domínio inglês Playmaker Stats, para projetar o início de época do Manchester United. Começo por perguntar, Daniel, o que podemos esperar deste Manchester United nesta nova época? Bom dia, Vítor. Olha, o que nós podemos esperar, pior do que a época passada, diria que é quase impossível. O próprio Ruben Amorim teve uma afirmação muito forte ao longo da época passada que este provavelmente seria o pior Manchester United da história do clube. Nós próprios no Playmaker conferimos isso, que na era de Premier League foi mesmo o pior Manchester United em termos de números na era Premier League. Ainda assim, o que a gente espera é que exista muita melhoria. O Manchester United precisava de alterações em tudo, em termos de infraestruturas, em termos de cultura do clube. Na parte das infraestruturas existem novas coisas. Houve o novo projeto, o novo estádio, do estádio Megalómano que eles vão criar em Manchester. O novo centro de treinos foi renovado, que dá um novo ar ao clube. Ambos sabemos que houve vários jogadores que criticaram as condições do centro de treinos do Manchester United. E depois existe a parte da cultura que foi-se perdendo ao longo dos anos, desde que Sir Alex Ferguson saiu do clube e que no ano passado provavelmente bateu no fundo do poço com a época passada. As sensações da pré-época é que essa cultura está mesmo a mudar. Várias entrevistas que os jogadores já deram durante a pré-época e o próprio Ruben Amorim é que se sente um novo ambiente. O próprio Luke Shaw teve uma frase até forte que disse que já não há tanto, o ambiente não está tão tóxico, o ambiente melhorou muito. O Ruben Amorim também disse que está mais barulho no balneário, no sentido de sente-se um melhor ambiente entre os colegas, o que é absolutamente crucial para qualquer sucesso de clube. E depois, as sensações que foram dadas nos jogos de pré-época é que, efetivamente, eu retirei dois aspectos. Numa parte mais positiva, é pré-época, vale o que vale, a gente sabe, mas o momento de perda de bola, de reação à bola, já está muito mais... São dois mundos completamente diferentes comparativamente ao ano passado. Há muita mais energia, há muita mais fome. Por outro lado, também senti que ainda há algumas melhorias a fazer. Os erros infantis parecem ainda lá estar. Os dois golos sofridos contra o Everton nos Estados Unidos são dois golos surreais. Portanto, obviamente já se sente muita melhoria nestes jogos de pré-época, mas também sente-se, obviamente, é um início da época e ainda vai haver muitas mais melhorias. Continuando nesta linha, pergunto-te se achas que já houve mudanças significativas no plantel, se já se aproxima do plantel podemos considerar ideal. Olha, antes de falar das entradas, eu acho que muito mais importante neste Manchester United eram as saídas. Esse tal ambiente tóxico era produzido por alguns, alegadamente por alguns jogadores. Um deles já saiu no Marcus Rashford, já se transferiu para o Barcelona em empréstimo. E agora, tanto Jadon Sancho como Alejandro Garnacho como o Antony estão a treinar à parte e vão ser transferidos. Portanto, essas saídas foram importantes até para criar um bom ambiente de grupo, porque alegadamente esses jogadores não se alinhavam na ideia do Ruben Amorim também. Portanto, as saídas eram bastante importantes. Nas entradas, obviamente o ataque está completamente renovado, houve um grande investimento, mais de 200 milhões na frente de ataque com Mateus Cunha, Bryan Mbeumo e o Benjamin Sesko. As expectativas são grandes em relação a eles os três. Mateus Cunha e Bryan Mbeumo, que segui de perto na Premier League, se mantiverem os números do ano passado, vão ter sucesso certamente no Manchester United e obviamente, mas aí nós ainda não sabemos bem como é que os três se vão encaixar, vamos esperar para ver, mas a ideia é que vai haver uma melhoria clara. Se é o plantel ideal, eu penso que neste momento o 11 está quase fechado. Existem duas questões. Que na baliza, André Onana não vai poder fazer o início da época porque está lesionado. O início da época vai ser feito pelo guarda-redes turco, o Altay Bayındır. Mas existe a possibilidade de haver outro guarda-redes. Já se falou muito de Gigi Donnarumma, especialmente agora com a situação contratual dele com o PSG. Portanto, a baliza eu penso que ainda não está fechada e depois ainda existe dúvidas de quem vai ser o jogador que vai jogar ao lado de Bruno Fernandes no meio-campo. Obviamente que eles têm Casemiro, Ugarte, Kobbie Mainoo,
mas eu sinto que ainda não está totalmente fechada essa posição. Nas últimas horas tem-se ouvido falar do interesse do Carlos Baleba do Brighton, e esse jogador tenho a sensação que ia ter um grande impacto neste Manchester United, sem dúvida. E se a época correr mal, sentes que o lugar de Ruben Amorim poderá estar em risco? É assim, como te disse, eu penso que o clube se reestruturou também com o personnel. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas que estão dentro do Manchester United são diferentes das que estavam. O Jim Ratcliffe, que foi o dono que comprou uma parte do Manchester United, tem outro tipo de ideias. Foi um CEO, Omar Barrada, que tem outras ideias, tem outro tipo de decisões, no sentido de não vão ser tomadas decisões assim de ânimo leve. Eu penso que o Ruben Amorim foi uma decisão bem tomada por causa do clube, no sentido de eles vieram aqui a Portugal em novembro, pagaram uma cláusula de rescisão. Eu penso que eles sentem que o Ruben Amorim é o treinador certo para aquele projeto. Ele teve, desde novembro até agora, ele pelo menos uma época vai ter que ter de trabalho. Eu penso que a única maneira do Ruben Amorim ter o lugar em risco é se fizer uma época semelhante a esta. Eu acho que aí não ia haver condições. Agora, eu penso que não terá em risco, porque o Manchester United vai efetivamente melhorar esta época, portanto, não terá o lugar em risco, não acredito. E agora numa linha mais geral, o que é que esperas das equipas treinadas por treinadores portugueses na Premier League? Olha, são 3 casos um pouco diferentes. O Nuno não teve apenas a saída do Anthony Elanga, foi o Dan Nadoy do Cagliari, foi para o lugar dele, portanto o 11 está muito parecido, e é um clube que vai ter competições europeias, portanto o plantel está muito semelhante. Também houve a entrada dos 2 brasileiros, do Jair Cunha e do Igor Jesus do Botafogo, portanto veio dar mais força ao plantel, mas eu penso que hoje o Nottingham Forest ainda tem plantel para ficar numa metade de cima da Premier League. Dificilmente vai repetir o que fez no ano passado, porque há competições europeias. Mas penso que tenho perspectivas de uma boa época para o Nottingham Forest. E desde já também dizer que manter o Morgan Gibbs-White, o capitão, também foi uma parte bastante importante desta nova época do Nottingham Forest. No Marco Silva, o Fulham é provavelmente o clube da Premier League que menos se mexeu. Eles simplesmente ainda só contrataram um guarda-redes, o Leconte, um guarda-redes francês, para competir com o Leno, para ser o guarda-redes número 2, e entretanto não houve entradas e não houve mais saídas. O que é que isto quer dizer? O plantel é sólido, já se conhecem, portanto, se hoje acabasse o mercado de transferências, ia ser sempre uma época sólida do Fulham, tranquila, tenho a certeza, mas ainda assim, cada vez mais se sente um ruído da parte dos fãs do Fulham de queremos contratações, e os donos do clube estão a ser alvo de críticas por causa disso. Mas até ao final do mercado de transferências, o Fulham certamente vai adicionar jogadores. O Reece Nelson, que no ano passado teve por empréstimo, está na calha para ir para o Fulham. O Raheem Sterling também é um jogador que tem sido falado para ir para o Fulham. Portanto, vamos ver. Para finalizar, no Vítor Pereira, acho que é o caso um pouco mais difícil, no sentido de o Vítor fez um trabalho fenomenal no ano passado na recuperação. O Wolves quando ele entrou, estava num período bastante difícil. Eles fizeram boas contratações em janeiro, mas também perderam 3 jogadores bastante importantes. O Ryan Aït-Nouri, que foi para o Manchester City, o Mateus Cunha, que foi para o Manchester United, e o Nelson Semedo. Eram 3 peças fundamentais do Vítor Pereira na segunda metade da época. 2 deles já foram repostos, o David Wolff para o lateral esquerdo e o John Arias, do Fluminense, mas sente-se que ainda falta alguém ali para o lugar do Nelson Semedo. E ainda mais 2 jogadores, principalmente para a frente atacante, porque já no ano passado, até dos 3 que mais precisa de sangue novo, porque para não entrarem, para fazer outro campeonato tranquilo e não estar ali na batalha para descer. Obrigado, Daniel. Obrigado por terem assistido. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Lembrar ainda que podem ver o episódio do Mundo Fantasy e o novo episódio do Mercado Flash, onde podes descobrir todas as novidades do mercado de transferências.